Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? E aí, como vocês estão? Hoje é dia de revisão para prova. Vamos lá então? Pessoal, os nossos conteúdos então, vocês já estavam sabendo, mas só retomando, a gente vai trabalhar um real conditionals, wish and if only, to, either, so and neither. Então, vamos começar revisando as unreal conditionals. Então, a second e a third conditional que vão cair na nossa prova são chamadas de unreal conditionals, tá? Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a second conditional, olha lá. Nós usamos para falar de possíveis resultados de uma situação imaginada, lembrando que uma unreal conditional são sempre situações irreais. Então, a gente fala que essas condições, tipo assim, deixariam o futuro diferente, né? São sempre coisas que não aconteceram, olha lá. If people complained, things will change. Então, people don't complain at the moment. Então, se as pessoas reclamassem ali, as coisas mudariam, mas elas não fazem, então as coisas não mudam. Então, a gente tem ali um simple past na frase que a gente chama de conditional, né? A frase de condição. E na frase resultante, a gente tem um verbo modal, o would, olha ali. Mas vamos olhar para a estrutura, ó. Então, na frase, na conditional clause, nós temos o if mais o simple past. Aí você tem que estar com o simple past em dia, tá, pessoal? Lembra lá os verbos regulares e os verbos irregulares. Se você tem dúvida, dá uma estudadinha no simple past. E na main clause, que é a frase principal ou a frase resultante, nós temos um verbo modal com intencionalidade futura, que significa o quê? Pode ser o should, would, could or might, que são 4 verbos modais que transitam aí nas intencionalidades futuras, tá bom? Não dá pra gente falar, professora, mas todos os verbos modais? Não, tá? São alguns verbos modais. Na verdade, verbos modais de intencionalidade future in the past meaning, que é meio que um futuro, meio que no passado, meio que iria, aconteceria, iria, e aí a o todo aí, tá, gente? Então, esses são os principais verbos modais que aparecem na second conditional, olha lá. If you asked her nicely, se você perguntasse ou pedisse a ela gentilmente, she would say yes, I'm sure. Ela diria sim, tenho certeza. Ou seja, a pessoa não falou com a outra pessoa gentilmente, ou às vezes nem falou. Se falasse, ela, né, uma mulher, would say, diria, yes, diria sim, I'm sure, tenho certeza. Então, na frase condicional passado simples, na frase resultante, or main clause, frase principal, verbo modal com intencionalidade futura, meio no passado, que são aqueles verbos que eu deixei ali. Olha ali. If I had $1 million, I would buy a fancy car. Se eu tivesse $1 milhão, eu compraria um carro de luxo. Ou I would buy a fancy car if I had $1 million. Então, quando a nossa frase do verbo modal, que é a main clause, a frase resultado, ela vem antes, a gente não usa vírgula. Só quando tá nesse jeitinho padrãozinho certinho aí do if, simple past, vírgula, verbo modal. Quando a gente troca, o que é possível trocar, vocês sabem, nós não usamos a vírgula. Tudo bem? Então, tem que estar em dia aí o simple past e os verbos modais. Se vocês quiserem slides de verbo modal, que eu enviei pro segundo ano, na revisão deles, peçam que eu mando para vocês também. Peçam no meu WhatsApp. Gente, nos casos do verbo to be, nós usamos o were, tá? Lembra que o passado do verbo to be é o was e o were. Mas aqui a gente vai usar exclusivamente o were, tá bom? Olha ali. Nós usamos o were para todas as pessoas, inclusive a primeira e a terceira pessoa do singular, que seria he, she e it. Então, ao invés de falar was, que é o que a gente pensaria, visto que a conjugação é was, nós falamos I was, he was, she was, we were, they were, you were. Olha eu engasgando. Mas aqui na conditional a gente vai usar só o was, tá bom? Was não, meu Deus. Were. A gente vai usar só o were. Então, quando a gente for falar, olha ali, if I were you, se eu fosse você, eu não vou falar if I was you, como a gente poderia pensar, visto que a conjugação é was. A gente vai falar if I were you, I would, or I'd go back to school, eu voltaria para a escola. Lembrando, pessoal, a frase que leva tanto o modal
quanto o simple past pode estar no negativo, tá bom? Então, estudem as formas negativas também dos verbos modais e do passado. Como é que fica no negativo? Olha ali. I wouldn't do that if I were you. Eu não faria isso se eu fosse você. E depois, if he was or were younger, he would travel more. Se ele fosse mais jovem, ele viajaria mais. Ah, professora, mas aqui tem o was/were. Sim, vocês podem achar frases com was também. É que esse was acabou caindo mais na informalidade, enquanto if I were, if he were, if she were, acabou ficando no contexto mais formal do inglês. Ou um anúncio, porque eu tô usando um leitor de slides não muito oficial, e aí fica aparecendo esses anúncios. Pessoal, third conditional, olha lá. A gente usa o if, o past perfect, mais esses 3 verbos modais aí, would, could e might. E aí a gente precisa dar uma estudadinha no past perfect, tá? Ele precisa estar em dia aí pra gente conseguir entender a third conditional. Mais o have, mais o past participle. O que é o past participle? É a terceira coluna dos verbos. Por exemplo, no verbo eat, eu tenho eat, o passado é ate e o particípio é eaten. Então, esse particípio que é o que a gente vai usar aqui, o past participle, que é a terceira coluna dos verbos. Tá? Tem várias tabelinhas aí na internet que a gente pode achar essa terceira coluna, mas se vocês quiserem também, manda um recadinho que eu posto para vocês lá no Classroom. Então, ali, ó, aqui a gente imagina como as coisas teriam sido diferentes no passado. Ou seja, se você tivesse feito uma determinada coisa lá no passado, isso talvez mudaria alguma coisa, mas isso não aconteceu. Lembrando que é uma real conditional. Então, olha ali, ó. If I'd known, I'd have worn something nicer. Esse if I'd known seria if I had known, tá? Se eu soubesse, num past perfect, I would have worn something nicer. Se eu soubesse, eu teria vestido alguma coisa melhor, mais bonita. Então, a gente tem um past perfect na frase do if clause, e um would have na frase de condição, que poderia ser um could have ou um might have. Aqui a gente tem, deixa eu só ver onde, tá, aqui, ó. Então, mais uns exemplos, ó. If she had studied é o past perfect, tá bom? She would have passed. Então, she would have passed. Passed é o particípio do verbo pass, o would é o verbo modal e o have que tá na formulazinha, ó, olha aqui. Ó, o have aqui, tá? A gente tem que ter essas fórmulas na cabeça, pessoal. Na hora, se eu perguntar lá, a frase tal é uma second ou uma third conditional, você tem que ter a formulazinha na cabeça para saber. Então, ali, ó, if I hadn't eaten so much, I wouldn't have felt sick. Se eu não tivesse comido tanto, eu não teria me sentido mal, tá? Então, hadn't eaten, aí a gente tá usando o past perfect, e wouldn't have, como já faz parte da fórmula, e o felt, que é a terceira coluna do verbo feel, o particípio. Depois ali, ó, if we had taken a taxi, we wouldn't have missed the plane. Se a gente tivesse pegado um táxi, a gente não teria perdido o avião. Ai, gente, deixei um resto de remédio nesse copo, tomei água em cima. Coisa horrível. Ai, por quê, meu Deus? Depois ali, ó, a gente tem mais alguns exemplos, tá? Eu vou deixar um post sobre past perfect para vocês, para dar uma revisadinha. Wish and if only. Pessoal, lembrando que todas essas aulas já foram gravadas e estão disponibilizadas para você no Classroom. Wish and if only a gente fala a gente usa para falar de coisas que a gente queria, né, que fossem diferentes no passado ou no presente, tá? Ó, pra gente, a diferença entre o if only e o wish é que o if only é mais formal e ele dá uma intencionalidade maior, ou seja, dá mais força à nossa frase, como se aquilo fosse mais intenso. Aí a gente vai falar ali, ó, se a frase a gente vai falando sobre alguma coisa no presente, ó,
Se a gente quer falar de uma situação presente que a gente queria que fosse diferente, a gente vai usar o wish, mas ou o if only, ou é um ou é outro, tá, gente? Mais a past form, mais um jeito passado aí pra gente falar. Esse passado pode ser o simple past, pode ser um verbo modal com intencionalidade passada, pode ser até um past perfect também, tá? Olha ali, aqui eu deixei exemplos mais simples, só com um verbo modal de intencionalidade passada, que é o could, e deixei também no simple past, olha ali. I wish you didn't live so far away. Eu, queria que você não morasse tão longe, eu desejo que você não morasse tão longe. If only we knew what to do. Se a gente soubesse o que fazer, se ao menos a gente soubesse o que fazer, ou eu queria que a gente soubesse o que fazer, tá bom? São as possíveis traduções. He wishes he could afford a holiday. Também aí mais uma frase de exemplo do wish and if only para vocês. Então, lembrando, a gente vai usar essa estrutura de wish ou if only mais a forma passada para falar em situações no presente. Se a gente quer falar no passado, tá? No passado, aí eu quero falar de uma coisa que aconteceu lá no passado, a gente vai usar o past perfect. O past perfect. Olha lá. We can use wish or if only mais o past perfect para falar de alguma coisa que a gente queria mudar no passado. Então, aqui eu comentei que também poderia ser um past perfect, mas aí já dá uma intencionalidade de algo que a gente queria mudar no passado. Então, se no presente a gente pode usar o simple past ou um verbo modal de intencionalidade passada, e para falar de passado a gente vai usar o past perfect. Olha ali. They wish they hadn't eaten so much chocolate. Então, eles, queriam que não tivesse comido tanto chocolate. Porque aí eles não estariam se sentindo tão mal agora. They are feeling very sick right now. If only I had studied harder when I was at school. Então, aí eu queria ter estudado mais na escola, estudado mais intensamente quando eu estava na escola. If only I had. Esse I significa I had studied. Então, tá vendo como que o present perfect, o past perfect é importante? Tanto nessa estrutura quanto na third conditional. E quando a gente quer falar num desejo que a gente acredita que é improvável ou impossível, daí a gente só vai usar o I wish mais um verbo modal, o could or would. Então, ali, ó, I wish he could save money. Eu queria que ele conseguisse guardar dinheiro. If only we would have saved money. E se a gente pelo menos conseguisse guardar dinheiro, eu queria muito que a gente conseguisse guardar dinheiro. If only he could save money. Se ele pudesse guardar dinheiro, se ele conseguisse guardar dinheiro. Então, a gente tem esses três casos. Do simple past, ou verbo modal de intencionalidade passada, para falar do presente. Para falar no passado, past perfect. Para falar situações improváveis ou impossíveis no presente, o would e o could, tá? Revisãozinha básica. Wish mais simple past para expressar situações no presente de mudança, mais o past perfect para expressar um arrependimento, mudar as situações passadas. E a gente vai também usar o were para he, she e I. Pessoal, prestem bastante atenção. No past perfect, ali, ó, no wish plus past perfect, para expressar um arrependimento ou mudar as situações passadas, a gente vai usar um were para he, she e I. Igual eu falei lá na third conditional, olha ali. Então, quando queremos expressar um desejo sobre algo que está fora do nosso controle, a gente usa o would. Falando um pouquinho sobre o to e o so. Pessoal, to and so são duas formas de você concordar com alguém em inglês, dizer eu também, tá? Me too é a forma mais normal, mais informal, mais comum do inglês. Então, por exemplo, I like coffee, eu gosto de café. Me too, eu também. E a gente só usa para afirmativo, tá bom? Para afirmativo. A gente não vai usar o to para negativa. Tá bom? Vou deixar esse slide para vocês também darem uma estudadinha, caso esteja passando muito rápido.
depois vocês olham os slides com um pouquinho mais de calma, né? Então, o to a gente usa na informalidade para falar de situações, frases afirmativas. O so, aí ele já dá mais uma formalidade, dá um tom mais formal na nossa frase. Então, o so, mais o verbo e mais o sujeito da cláusula, a gente usa também para concordar com as pessoas, só que de um jeito mais formal. Por exemplo, I have many cats, so have I. Eu tenho muitos gatos. Eu também, so have I. Então, você tem que, a primeira coisa quando você olha uma frase para usar o so, que nunca tá sozinho, né? Embora no nome do livro e do conteúdo apareça assim, so, ele não tá sozinho, a gente tem que identificar qual é o verbo da nossa frase, para a gente conseguir fazer a parte do so certinho. Então, ali, ó, I am a professional singer, o verbo que tá comandando a frase é o verbo to be. Então, a parte que você vai concordar que você vai usar o so tem que carregar o verbo to be. No caso aqui, a pessoa quer falar que a irmã também é uma cantora profissional, olha lá. I'm a professional singer, so is my sister. A minha irmã também, tá? Se você fosse falar que você também é um cantor profissional, daí seria so am I. Por isso que o so, a gente precisa estar com o verbo to be e a conjugação dos verbos um pouco em dia, tá, pessoal? Senão a gente acaba se confundindo. Mais alguns exemplos ali usando to, ó. I'm cold and I'm hungry and tired. To, she writes books to, we can help them to. Sempre concordando, ó. Sempre frases afirmativas. E aqui eu trouxe para vocês o mesmo quadrinho do slide passado, porque eu acho ele muito bacana para vocês estudarem. Tem a comparação do so e do to e o que você quer dizer. Então, ali, ó, I am happy. Você quer concordar. Se você for usar o so am I. Que quer dizer o quê? I am happy to. Também estou feliz. Depois, vamos pegar um outro verbo que não seja o verbo to be ali, ó, need. Need, pessoal, qualquer outro verbo desses comuns, need, work, run, drink, eat, você vai usar o do quando você for usar o so. Então, por exemplo, ó, I need more money, so do I. Eu também. Se fosse she needs more money, seria so does she. Ou se fosse o nome de uma mulher, Maria wants more money, ou needs more money. Maria needs more money, so does... aí eu vou falar que o João também precisa, so does João, tá? Aqui, ó, outra ali. Steve likes pizza. O Steve gosta de pizza. A Maria também, so does Mary. Maria não, a Mary, né? Mas se o Steve gosta de pizza, eu quero falar que eu também. Steve likes pizza, so do I. Do pra I, you, he, she. I, you, we, and they. E o does pra he, she, it. Tá bom? Quando for verbo modal na frase ali, ó, she can play the guitar, so can I. Na frase que tiver o so, a gente leva o mesmo verbo modal. Pode ser o can, could, would, will, might. Então ali, ó, she can play the guitar, so can I. Ela pode tocar guitarra, eu também. Que seria a mesma coisa de I can play the guitar too. She will win an award, so will I. Eu também. Ela vai vencer um prêmio, eu também. I will win an award too. Se você usar present perfect ou past perfect, na frase que você for afirmar ali o so e o to, você vai usar o so have I, so had I para afirmar, igual tá ali no nosso quadrinho, tá? As duas últimas, uma é present perfect, they have finished, e we had eaten é past perfect. No present perfect, a gente vai confirmar com o have ou com o has, depende de quem vai estar falando, se for terceira pessoa do singular, o has. No past perfect, quando for ali usar o so, somente o had, tá? Que aí não precisa usar outra coisa, porque a gente só tem o had no past perfect, diferente do present perfect, que a gente tem o have e o has. Either. Either a gente usa para concordar com alguma afirmação negativa, ou seja, a frase tem que estar na negativa. Aí você vai usar o either, tá? E a resposta está no negativo. Então, ali,
I am not going out tonight. Olha o not ali, sinalizando frase negativa. I'm not either. Eu também não. Então, a gente não pode usar o neither se a frase já foi feita no negativo. Quando eu falo nisso, não é a intencionalidade da frase, sim o modo como ela é feita. Olha ali. I can't play the guitar. Eu não consigo tocar violão. I can't either. Eu também não. A pessoa já negou na frase. Você vai falar que você também não. Então, frase que realmente foi construída na negativa, diferente do neither. Só que o neither, a frase, ela tá no negativo também, só que quando você vai responder, você não vai responder, por exemplo, ali, ó, I'm not going out tonight, eu não vou sair hoje. Aí você não vai dizer neither am I not. Você não vai negar de novo, porque o neither já tá negando. Então, neither am I. I can't play the guitar. Neither can I. Tá bom? É a mesma estrutura do so, lembra? So am I, so do I, so does she. Aqui, neither do I, neither does she, neither can she. A frase foi construída na negativa, só que aí quando você vai usar o neither, não precisa colocar not ali em nenhum momento, tá? O próprio neither já faz a negação, como a gente pode ver aqui nessa tabelinha, ó. I'm not hungry, não estou com fome. Neither am I, eu também não. Que é a mesma coisa de I am not either. Mesma coisa, tá? Só que no I am not either, eu estou usando uma estrutura negativa, que é o not. Enquanto no neither, eu não estou usando essa estrutura negativa, tá bom? Então, essas são aí as diferenças entre o neither e o either. No neither é a mesma estrutura do so e o either é como se fosse a mesma estrutura do to, tá bom? Assim, só pra gente fazer uma comparaçãozinha básica. Então, retomando. Prestem atenção no verbo que tá mandando na frase ali, ó. I can't swim, neither can I. Quem tá mandando na frase? O verbo modal ou o verbo swim? O verbo modal, que ele é mais forte que o outro verbo. Diferente, por exemplo, de I don't need help, que o verbo é o único verbo, que é o verbo need. Então, I don't need help, eu não preciso de ajuda. Neither do I, eu também não. Neither do I. Ou I don't need help either. Outro jeito de você falar. Essa tabelinha é muito legal e, assim, ajuda demais a gente entender na hora do neither, quem que vai colocar. Se vai ser um does, se vai ser um do. Mas, assim, gravem da seguinte maneira. A frase leva verbo modal, na parte do neither, você vai colocar o verbo modal. Neither can I, neither would I, neither will I. A frase leva o verbo to be, então, na hora do neither, vai ser o verbo to be. Am, ou are, ou is, na hora do neither. A frase carrega present perfect, então, na hora do neither, você vai usar o have ou has, que são as conjugações de present perfect. A frase leva past perfect, você vai usar o had, que é o que a gente usa no past perfect. A frase leva verbos comuns, por exemplo, go, run, walk, work. Aí você vai usar o do para I, you, we and they, né, que a gente fala. E você vai usar o does para he, she, it, ou seja, terceira pessoa do singular. Tá bom? Então, gente, essa foi a nossa revisão, foi bem básica, como tem que ser uma revisão mesmo, é só pra gente rever. Essas aulas já foram dadas, estão lá no Classroom, deem uma olhadinha. E também eu vou deixar para vocês um materialzinho de Past Perfect. Qualquer dúvida me chamem no WhatsApp que eu tiro todas as dúvidas de vocês. E vou deixar uma atividadezinha para vocês fazerem sobre os mapas mentais. Todas as instruções estarão no Google Classroom e no Escola Web. Desejo a todos vocês uma boa prova e um super abraço para vocês então. Bye, bye!